Shalom Aleichem, a paz contigo. Estamos aqui, Robson Renato Pellegrino, discípulo do Senhor Yehoshua, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia. Em nome do Senhor Yehoshua, em nome de Jesus, iniciamos a palestra. Política não passa de alienação, de macropoder. O macropoder é o que é? Somos marionetes do sistema? Fique envergonhado de ver alguns evangélicos se meterem no meio da política. Muitos evangélicos trabalham nas eleições para ganhar uns trocados, até para políticos que não seguem a Deus, para ateus e outras coisas piores. Fico envergonhado de ver alguns evangélicos que se candidatarem, até evangélicos adventistas do sétimo dia se candidatam, como fizeram aquele congresso tão lembrado, o Revive, onde o Bulhão foi lá, e foi lá o Marcos Vinícius Ezer, fizeram lá o congresso, bancaram, onde já se viu, hein? A Igreja Adventista do sétimo dia se uniu com a política, falou tanto da Igreja Mãe, da Igreja Católica, da Babilônia Mãe, que se uniu com política, e os Adventistas, a filha de Babilônia faz o mesmo. Não é só Adventista que é filha de Babilônia, ela fala com os outros evangélicos que guardam domingo são filhas de Babilônia, eles também são, pelas doutrinas que pregam errada e por se unirem com a política. Somos peregrinos em terra estranha, esperamos Israel espiritual. Quando o Senhor Yehoshua vier, iremos passar 1000 anos no milênio, depois ele descerá a Jerusalém celestial e moraremos na Israel espiritual. Então nosso mundo não é aqui, mas é em Israel. Não devemos ser patriotas nesse mundo e se esperar o mundo vindouro, como fez os apóstolos e os grandes profetas e patriarcas. O grande profeta e Senhor Yehoshua, Jesus, Messias, disse que não devíamos se unir com a política, nosso mundo não é aqui. Hebreus capítulo 11, 13, 14 e 16. Todos eles morreram na fé, não receberam as promessas, vendo-as de longe, crendo, abraçando, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou a cidade. Hebreus 13, 14. Porque não temos aqui cidade permanente. Mesmo se passarmos, não sei, chegamos a passar, né, que só Deus sabe, o milênio na Jerusalém terrestre, não é nossa cidade. Nossa cidade só depois será, pós-milênio, a Jerusalém celestial, quando ressuscitarmos, na manhã da ressurreição. E o que eu digo mais? Esther 3:8. Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, por isso não convém ao rei deixá-los ficar. Então nós vemos que nós, da Igreja de Deus sétimo dia, somos povo de Deus, devemos ser separados dos pagãos, dos filhos de Babilônia, dos comedores de porco, dos transgressores do sábado. O que acontece? Nós podemos votar? Claro que não. Como vamos votar em pessoas que são contra nossos princípios de fé? O mundo e os religiosos, profetas, são contra os guardadores do sábado. Eles guardam o domingo, dia do sol. Os espíritas creem em demônios, são seitas e as seitas pagãs, os ateus. Como Yeshua se via com a política? Se tem corrupção, sujeira e imundícia. Mesmo o político que quer ser honesto, não conseguirá ser honesto. Se ele não entrar no meio da farinha do mesmo saco, ele será morto ou tirado do cargo. Então muitos se vendem, como Herodes fez, como Pilatos fez. No tempo de Yeshua, o governo era corrupto, sanguinário. Hoje é pior. Hoje tem extorsões, intolerância, abusivas e crueldade massificada no meio político. O macropoder destrói as massas, manipula. O macropoder é o poder político, o poder do poder governamental. O Messias não tentou nenhuma reforma civil, e sim espiritual.
Por isso que vemos que o Senhor Yeshua não se meteu na política. Como os judeus, os romanos acharam que ele era político, erraram. Não interferiu nos negócios políticos, mas os fariseus e saduceus que eram políticos, além de religiosos, achavam que o Senhor Yeshua ia destruir as sinagogas dele, fazer a religião nova, o judeu, cristão, ser a única que existia. E os romanos achavam que o Senhor Yeshua ia tomar o poder deles. Como nós vemos católicos e evangélicos hoje, tiveram inveja do poder romano pagão e imitaram se unindo com a política. Dele, o perseguir o Senhor Yeshua, levando ele à execução na estaca. João 18, 33, 36. Entrou Pilatos na audiência, chamou a Yeshua e disse: é o rei dos judeus? Yeshua falou: meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse daqui, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então o Senhor Yeshua viu que não estava preparado ainda. Não era a hora dele fazer seu reino messiânico. Os políticos e outros não agem com justiça. Eu digo outros, quem que é? Os que apoiam ele, que trabalham para ele, seus militantes. Com a maioria, só há suborno. Lucas 12, 13 e 14. Disse um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse, Yeshua: homem, quem me pôs a mim por juízo repartidor entre vós? A política causa divisão, dissensão na comunidade. 1 Coríntios 12, 25 e 26. Não haja divisão no corpo, antes tem os membros iguais, cuidado um dos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Contra a lei de Deus, Revelações 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher a fazer guerra ao remanescente da semente, que guarda os mandamentos de Yahvé e tem fé em Yeshua. Então nós vemos que os políticos é contra a lei de Deus, Êxodo 20. Segundo Coríntios 6,14. Não se prenda a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então me lembro um dia a Amélia Rodrigues, a irmã Lely me falou que uma irmã adventista, ela saiu da igreja, apostatou porque começou no movimento sem teto, no movimento sem terra, e começou nas reuniões católicas que o padre fazia, porque nesses movimentos tem uma missa, e ela começou nas reuniões também de sábado, quando ele largou a Deus, não guardou mais os mandamentos e largou a igreja. Então nós vemos, não podemos se unir com os infiéis. A política é prática das igrejas caídas, da Babilônia mãe, que é a igreja católica, e das Babilônias filhas, dos evangélicos que transgridem a lei de Deus. Tiago 3, 11 e 12. Pena que não é só dos evangélicos dominicais, mas também dos sabatistas, hoje adventistas com política, e alguns outros sabatistas. Tiago 3, 11 e 12. Da fonte do mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, a figueira produz azeitonas? Ou a videira figos? Pode uma fonte dar água salgada e doce? Então nós sabemos que não podemos adorar dois senhores, ou Yahvé ou Samael. Devemos respeitar e obedecer às autoridades, desde que não vá contra a lei do Eterno, contra a lei de Yahvé. 1 Pedro 2,13. Sujeitai a toda ordenação humana por amor do Senhor Yahvé, quer ao rei ou ao superior. Mateus 22, 21. Diz eles de César. Ele disse: dá a César o que é dele, a Deus o que é de Deus. Atos 5, 29 diz: porém Pedro e os apóstolos, mais importa obedecer a Yahvé, a Deus o que aos homens. E repetindo, Mateus 22, 21, diz ele, Yeshua, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós vimos que quando os fariseus, quiseram testar o Senhor Yeshua, falaram: essa moeda tem um rosto de quem? O Senhor Yeshua falou. Quando eles falaram: será direito de pagar imposto. Aí o Senhor Yeshua falou, eles falaram assim: essa moeda tem o rosto de César. E o Yeshua falou: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César.
Então o Senhor Roshua falou que devíamos fazer o quê? Obedecer às autoridades, pagar os impostos, etc. Mas desde que não contrarei as leis de Yahvé do Eterno. Esse foi o nosso estudo. O que acontece? Não se metam em política. O povo de Deus não pode votar, apoiar homens pecadores. Aí alguém pergunta, vou me dar meu exemplo, tá? Eu chego, eu anulo o voto, ponho 0. Não vai pensar também, não quero pôr 0. Aperta o branco, aí alguns falam, se apertar branco, vai pro fulano que está ganhando. Não. Por exemplo, imagine que eu fosse uma pessoa que me candidatei para presidente. Robson tem 40% de pontos. E a Ana Paula tem 30%. Eu não estaria ganhando com 40%? Então os 30% que seria de brancos e nulos, iria para o Robson que está com 40%. Não é que ele ia ganhar por causa disso, mas é para computar, para fechar os votos, entendem? Então eu, como um servo de Deus, devo o quê? Anular meu voto, apertar o branco por 0. Porque não devemos votar em pessoas que chegam a transgredir o sábado contra a nossa fé. E não devo nem votar em sabatista nenhum, porque não é sabatista de verdade, não obedece a Deus, porque senão não tem na política. Devemos anular nosso voto. E outra coisa que eu falo, não se iluda com esquerda, porque comunismo nunca existiu, a Rússia foi ditadura, a União Soviética foi ditadura, a China, a Alemanha comunista nunca existiu, foi ditadura, só existiu o socialismo, ou seja, o comunismo, em Antônio Conselheiro, na Bahia, em Canudos, contestado em Pernambuco, como na de Paris. Então veja, e o que chegou? Os militares, o que acontece? Chegaram, devastaram Canudos, por exemplo, mataram até crianças, foi uma crueldade de carnificina. Então, o verdadeiro comunista é Yahvé. Deus é o verdadeiro comunista. O socialismo é a iniciação para o comunismo. Por que Deus é o verdadeiro comunista? Porque comunismo, o que acontece? Tem um líder e tem aqueles que obedecem. Então Deus não vai usar o seu macro poder para nos esmagar. Deus ele vai ser o verdadeiro comunista, que ele vai dar o quê? Um pão para todos, um copo d'água para todos, tá? E outra coisa, além de Deus ser comunista, Deus também segue um pouco da anarquia. Por quê? O Senhor fala o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo. O que é anarquia? Por que eu sou anarquista? É uma utopia. Por quê? O meu direito termina onde começa o seu, e você tem que respeitar o meu direito. Então por isso que eu sou anarquista e não voto em ninguém. Porque um dia quando Yahvé voltar, fazer seu reino aqui na terra, essa nova terra, aí eu serei comunista de gosto, que terá o comunismo verdadeiro, o Senhor, que será o nosso poder, será o nosso líder. Deus será o nosso rei. Será a teocracia comunista, onde tudo será igual para todos, sem distinção de cor, de faixa salarial. Então não se une em política aqui na terra. Essa foi a nossa palestra, política alienação. Em nome do Senhor Yehoshua, Yeshua Hai, Jesus vive, a paz contigo, Shalom Aleichem.